Bom dia, povo lindo! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou passando aqui para nós falarmos um pouquinho sobre nossa unidade de estudos. Estamos estudando a Mesopotâmia, unidade 3 da nossa apostila. Vamos lá então? Estão preparados? Bora lá? A prof hoje veio falar algumas características principais dessa grande civilização. Mesopotâmia, terra entre rios, uma palavra grega, né? Essa região era cortada pelo rio Tigre e o rio Eufrates. A Mesopotâmia ficava numa região mais ampla conhecida como Crescente Fértil. O Crescente Fértil ia do Oriente Médio até o norte da África, onde nós temos o país egípcio. A Mesopotâmia, se nós fôssemos localizar ela atualmente, seria na região que compreende hoje o país iraquiano. Certo, gente? Algumas características pontuais que nós não podemos esquecer sobre a Mesopotâmia. Primeira delas, a Mesopotâmia é uma região, uma civilização hidráulica. O que isso significa? Eles viviam a partir dos rios. Então, uma das características principais da Mesopotâmia é a agricultura, certo? Mas é muito além da agricultura. Então, além das questões agrícolas, nós vamos ter também os rios sendo utilizados para transporte, os rios sendo utilizados também para as questões comerciais. Além disso, tem uma questão principal aí, gente, que nós não podemos esquecer. Assim como no Egito, o rio Nilo tinha suas cheias, o rio Tigre e o rio Eufrates da mesma maneira. Então, no norte da Mesopotâmia, nós tinha, uma cadeia de montanhas que no inverno congelava. E na primavera havia o degelo dela. Automaticamente, essa água vinha numa velocidade considerável e acabava destruindo tudo que vinha pela frente. Não havia um controle efetivo e não se sabia a forma com que essa água desceria. Eles tinham que estudar tudo isso. Então, para melhorar a qualidade de vida deles, eles tiveram que desenvolver diques, canais, que eles pudessem fazer uso dessa água e, ao mesmo tempo, ter uma qualidade de vida. Então, eles tiveram que fazer grandes obras públicas para conseguir sobreviver e ter uma melhor qualidade de vida nessa região. E assim o fizeram, certo? É na Mesopotâmia que nós temos a notícia das nossas primeiras cidades na história. Os mesopotâmicos são responsáveis pela criação e invenção da roda e pela criação e invenção da escrita, a baliza cronológica que nós temos entre a pré-história e o início da história. Certo, gente? Outra coisa que nós não podemos esquecer dos mesopotâmicos é o seu modo de produção. O modo de produção da Mesopotâmia é o chamado modo de produção asiático. Prof, o que isso significa? Significa dizer que o Estado detém todo o poder. Ou seja, todas as propriedades, todos os bens pertencem ao Estado. Ele redistribui esses bens de forma igualitária? Obviamente que não. Mas ele distribui esses bens, faz a utilização desses bens e, inclusive, as questões de trabalho também são decididas pelo Estado. Então, o modo de produção asiático é a concentração do poder dos bens todos na mão do Estado. Outra característica importante, na Mesopotâmia nós vamos ter as monarquias teocráticas. O que isso significa? Que os reis, são os chefes políticos e também religiosos. Monarquias teocráticas, a teocracia, é a junção do poder político mais o poder religioso. É uma outra característica da Mesopotâmia. Outra coisa que é importante que nós não podemos esquecer é a religião mesopotâmica. A religiosidade mesopotâmica é antropomórfica e politeísta. Acreditavam em vários deuses, que é o politeísmo, e antropomórfica porque os deuses são a partir de figuras humanas. Os mesopotâmicos não acreditavam na vida após a morte, certo? E também faziam grandes construções, chamadas zigurates, para a adoração dos deuses. Além disso, para desenvolver principalmente a astronomia e a astrologia. Certo, galera? Outra questão importante são os principais povos da Mesopotâmia. Então, atentem-se bem.
certo? Temos 3 principais povos. Ao norte, os assírios. Estes povos são os povos guerreiros, são povos militaristas, são povos expansionistas e, além disso, com desenvolvimento da metalurgia, tecnologia bélica também. Então, assírios ao norte, estes, por sua vez, expansionistas, militaristas, guerreiros, com desenvolvimento da metalurgia. Ao sul da Mesopotâmia, nós temos quem? Sumérios. Um povo com desenvolvimento cultural gigantesco, matemática, astronomia, astrologia, invenção da roda e da escrita dos sumérios. Escritas, tá? É a escrita chamada escrita cuneiforme. É uma escrita pictográfica, ou seja, através de desenhos, e é uma escrita, gente, cuneiforme vem do nome de cunha. A cunha é como se fosse um estilete hoje. Como é que eles faziam os registros? Argila, abre essa argila, faz os desenhos nela, certo? E guarda esses registros, né? Obviamente, tá? Outro povo importante, os babilônicos. É na Babilônia que nós vamos ter uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. É na Babilônia que nós vamos ter o rei Hammurabi, ou Hammurabi, alguns falam Hammurabi, outros Hammurabi. Enfim, ele vai criar o primeiro código de leis que se tem notícia na história, o Código de Hammurabi. Este, por sua vez, é conhecido como o Código e Leis de Talião, tal qual olho por olho e dente por dente. Então, esse código possui mais de 280 artigos falando do cotidiano e das ações e das punições que deveriam acontecer frente às situações que iam ocorrendo no seu cotidiano. Um detalhe importante é que esse código de leis, gente, não era aplicado da mesma forma a todas as classes sociais. Então, a aplicabilidade desse código estava relacionada à classe social ao qual o indivíduo fazia parte. Outra coisa que é importante a gente falar é que a sociedade mesopotâmica é uma sociedade hierarquizada, com pouquíssima mobilidade social, praticamente nula. Isso significa dizer que é uma sociedade estamental, porque não possui mobilidade social. Nasceu camponês, morreu camponês. Nasceu nobre, morreu nobre. Outra coisa importante, não é uma sociedade com característica de escravização. Ou não é uma sociedade escravocrata. Vai ter escravos? Sim, mas num número reduzido. Esses escravos, por sua vez, de 2 formas. A escravidão por questões ligadas a dívidas. E outra forma de escravização são os estrangeiros também, que se tornavam escravos, certo? Mas a maior parte da população era camponesa ou trabalhadores urbanos. Certo, galera? Então, coisas que vocês não podem esquecer sobre a Mesopotâmia. Voltando lá, terra entre rios, atual país, Iraque, religião politeísta e antropomórfica. Outra questão importante também, modo de produção asiático, os 3 principais povos, assírios, babilônicos e sumérios, inventores da escrita e do código de Hammurabi. Certo, galera? Nos vemos no nosso próximo encontro, certo? Ou na nossa próxima aula. Beijo para vocês!